A polêmica do fumo. Líderes do setor fumageiro rebatem as acusações de fraude no envio de mais de 200 mil formulários para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os documentos que pedem o cancelamento de 2 consultas públicas que restringem a produção de tabaco teriam sido assinados por produtores de fumo e trabalhadores ligados ao setor. Mas um dos diretores da Anvisa afirma que vários formulários foram preenchidos pelas mesmas pessoas e que, portanto, seriam desconsiderados. Pois é, depois dessa informação aí, será que a Anvisa vai levar em conta as contribuições dos produtores dessa consulta pública ou não? Carolina Bahia, você conversou essa manhã com o pessoal da Anvisa, o que disseram para você? Boa tarde, Cristina. Eu conversei sim com a assessoria da Anvisa e a informação oficial é que todas as contribuições encaminhadas pelos produtores serão analisadas dentro do processo de consulta pública. E, além disso, a Anvisa afirma que não identificou problemas nos documentos encaminhados pelo Rio Grande do Sul. Agora, um diretor levantou, sim, dúvidas sobre a autenticidade dos carimbos. Um comentário absolutamente infeliz que nada contribui para o debate, para o processo de debate envolvendo a produção, a comercialização, o consumo de cigarros no Brasil. O governo federal não tem interesse nenhum em declarar guerra ao setor fumageiro, mas há, sim, integrantes da agência que estão fomentando esse clima ruim. Fez bem a bancada gaúcha ao ter encaminhado o assunto ao ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, porque, pelo jeito, o tema está tomando mais caráter político, ideológico, do que técnico. É uma pena, Cristina. É com vocês. Um motorista de 41 anos foi detido 2 vezes em menos de 1 hora esta madrugada por embriaguez ao volante na ERS 509 em Santa Maria. Ele foi preso em flagrante, mas liberado depois de pagar fiança. E olha só, o Rodrigo Saconi está mais uma vez hoje no nosso estúdio. Ontem você fez aquele trajeto de Viamão para Porto Alegre e hoje embarcou num ônibus lá em Cachoeirinha para vir até a capital, né, Rodrigo? Como é que foi essa viagem? Você ouviu muitas reclamações. Você foi junto com o Alex Vieira, né, o repórter cinematográfico. Sim, Cristina, olha, muitas reclamações. Depois da lotação dos ônibus e a espera, longas horas perdidas na espera, as pessoas ainda têm um problema de interferir na qualidade de vida, né? Todo esse atraso que dá para chegar ao trabalho acaba interferindo na qualidade de vida. Além disso, o trânsito está ainda mais lento por causa de obras na principal avenida da cidade. Segundo a Prefeitura, a primeira parte do trabalho de modernização da avenida deve terminar em dezembro. Depois, serão construídas 3 elevadas, um túnel e uma ciclovia. Por enquanto, os passageiros reclamam muito. E com razão, né, Cristina? Pois é, não é fácil, né, você enfrentar um longo trajeto, assim, né, muitas horas, não é tão longo. Quantos quilômetros dá de lá para cá? Aproximadamente 20 quilômetros deu o trajeto que nós fizemos ontem. Em quanto tempo? 1 hora e 50 minutos, Nossa, o que poderia ter sido feito em metade desse tempo. Vamos ver? Vamos ver. Ele leva quase 2 horas para chegar lá, né? Eu pego 8h30 e saio daqui agora, 6h30. Senão eu chego atrasada. Eu moro aqui perto, mas tem gente que pega um ônibus para chegar aqui e pegar ele vazio. 10 minutos eu caminho lomba acima. Tendo uma parada perto da minha casa, mas lá já está lotado. Nós estamos em frente da empresa que faz a ligação da cidade com Porto Alegre. Nós vamos embarcar em uma das linhas com maior número de reclamações, que vai do bairro Morada do Vale 1 até o centro de Porto Alegre. Pra gente que pega aqui no início, é tranquilo, mas chegou no 4º, 5º ponto, tá lotado antes. As pessoas vão em pé, vão socada, tipo sardinha. O que você acha dessa situação? É um tanto quanto humilhante, né? O ônibus vem lotado, vem cheio, leva em torno de 2 horas de viagem e as condições são bastante precárias. Eu me sinto lesado porque a gente paga passagem, paga caro e não viaja tranquilo. Se atrasa, hoje é um dia que eu vou me atrasar. Quanto tempo está levando em média a viagem daqui? Leva umas 2 horas. Quando a gente tem sorte, às vezes leva um pouquinho mais. Embarcamos às 6h50 da manhã. O ônibus estava vazio. Pouco tempo depois, a situação começa a mudar.
Faz meia hora desde que a viagem começou e já começa a faltar espaço dentro do ônibus. É sempre assim? Como é que fica? Como é que é o transporte coletivo aqui em Cachoeirinha? Todos os dias. Ontem, por exemplo, às 5 paradas de nós chegarmos na ponte, eu peguei o ônibus 7h20 e cheguei na ponte 8 da manhã. Cheguei no meu trabalho 8h30. Então é todos os dias assim, a gente já chega no trabalho estressado, porque todo mundo fica buzinando, o ônibus fica lotado, tem poucos ônibus, os que tem ainda passam lotado, passam por trás, a gente não consegue pegar, é bem complicado. O transporte tá sempre lotado, né? O trânsito tá horrível, né? Tá tudo parado, eu saio 7h30 de casa, eu chego 10 horas na Estação Farrapos. Os ônibus sempre cheios, eu acho péssimo, eu acho que pode melhorar. E o trânsito, dona Silvia? Também, péssimo. Eu cheguei um dia no serviço com dor na coluna de estar sentada, muito tempo sentada no ônibus. Eu disse, mas a gente fica até doente. Além dos moradores de Cachoeirinha que utilizam a Avenida Flores da Cunha, o trajeto também é utilizado por quem mora em Gravataí, que pega a via para não pagar pedágio na Freeway. Segundo a Prefeitura, a avenida é a segunda mais movimentada do estado. São 160 mil veículos todos os dias. Para os passageiros, mais um transtorno, o trânsito lento. O pior de tudo é a demora, muito demorado. Você já chega no trabalho cansado, meio estressado, é bastante difícil. Obras de modernização da Avenida Flores da Cunha também estão contribuindo para deixar o trânsito lento na cidade. O ônibus às vezes não vem, é ônibus lotado, é falta de respeito, porque às vezes estraga, várias vezes estraga os ônibus, né, por serem velhos, enfim. Depois de percorrermos aproximadamente 20 quilômetros, chegamos até o terminal no centro de Porto Alegre. Levamos 1 hora e 50 minutos para uma viagem que poderia ter sido feita na metade do tempo. A empresa Transcal, responsável pela linha, informou que os atrasos são por causa das obras na saída de Cachoeirinha. Para acabar com a superlotação, ônibus de maior capacidade estão sendo colocados nos itinerários e novos horários devem ser disponibilizados. Como é que o senhor se sente enfrentando essa situação aí? Vontade de desistir do trabalho. Tem que pensar um pouco mais no ser humano, sim. Tem que pensar. Porque a gente não é bicho, não, para ser carregado dentro de um ônibus lotado, que nem animal. Olha, só em ver esse trânsito da região metropolitana já é estressante e provoca indignação. Inegavelmente, houve uma grande falta de planejamento dos governos passados. Parece que não percebiam que a tendência natural seria a multiplicação de veículos ao longo dos tempos. E as avenidas e estradas deveriam ter prevenido essa evolução. Hoje, os problemas se multiplicam, causam transtornos, prejuízos e, como foi dito na reportagem, afetam a qualidade de vida de quem vive trancado nos engarrafamentos e mais ainda de quem viaja de pé nos ônibus superlotados, como vimos, e em trajetos de apenas 20 quilômetros, como vimos ontem na reportagem do Rodrigo Sacconi, lá de Viamão, com poucos ônibus e atrasados. E hoje, como vimos agora, Cachoeirinha, Gravataí, aliás, para fugir do pedágio da Freeway, muitos carros de Gravataí entram nessa já extensa e engarrafada Flores da Cunha de Cachoeirinha em obras, mas não para a duplicação. Em suma, é um caos. Então é preciso urgente que a Metroplan seja criativa, busque soluções, fazer alguma coisa. E nem se fale na BR-116, que virou uma tortura diária de manhã. Quem sabe? Uma ideia, escalonando horários para os caminhões fora das 6 às 9 da manhã, adequando, é uma sugestão do colega Cláudio Brito, que nós devemos pensar nela. A Câmara de Vereadores de Humaitá, na região noroeste, cassou o mandato da vereadora Mabília Roden. Ela foi flagrada pela equipe da RBS TV vendendo diploma de um curso em nome de uma pessoa morta há 15 anos. O advogado da vereadora diz ter ingressado com uma ação no Tribunal de Justiça, tentando anular a cassação. Ele alega irregularidades na comissão processante. A vereadora Mabília ainda vai responder processo de improbidade administrativa em uma ação do Ministério Público.